Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Lição número 7 da Escola Sabatina desse trimestre, a derrota dos assírios. Estamos ainda estudando o livro de Isaías e nós vamos dar um pouquinho sobre os assírios, que tanto incomodaram o povo de Deus no passado e o mundo inteiro. E ao mesmo tempo que vamos estudar um pouquinho sobre os assírios e as suas derrotas, ou a principal derrota deles, nós vamos estudar um pouquinho sobre Ezequias, um dos reis da convivência de Isaías, com suas experiências boas e também com suas experiências ruins, com suas experiências certas e erradas. Esse é o nosso estudo dessa semana. Então vamos começar com o ponto 1. A Síria foi de fato um problema de pai para filho. Esse é o título organizador do ponto número 1. Vocês lembram que o rei Acaz, que antecedeu Ezequias, fez um acordo, lá no início do nosso trimestre, nós estudamos isso, de proteção com a Síria contra Israel, que eram seus irmãos ao norte, e contra a própria Síria, não a Assíria, mas a Síria que sempre tentava invadir e incomodar Judá. Anos mais tarde, deste acordo, desse contrato político, econômico e também bélico, quando o rei assírio Sargão II morreu, subiu um sujeito chamado Senaqueribe ao trono. Ele assumiu o trono. E já nessa época, a Assíria, que era o grande império da época, começava a enfraquecer. E então Ezequias, que era o rei de Judá, que era da linha do homem que tinha feito o erro anterior, resolveu fazer alguma coisa. Ezequias era filho de Acaz, ele viu nisto, nesse enfraquecimento político e bélico da Assíria, ele resolveu se libertar das amarras dos assírios, porque o povo de Judá pagava imposto para eles, era oprimido por eles todos esses anos. Então, em 701, o rei Senaqueribe resolveu reagir a esta possibilidade de independência de Judá e do rei Ezequias. E ele invadiu Judá mais uma vez, o rei Senaqueribe da Assíria. E ele tomou uma cidade chamada Laquis, ou Laquis, como você queira, e ele, na verdade, estava marchando em direção a Jerusalém. Ele queria invadir a sede do governo, ele queria, de fato, fazer a sua, digamos assim, a sua investida mortal contra uma nação que ele estava sentindo que iria perder o controle sobre ela. E ele enviou um alto oficial chamado Rabsaqué, que tinha o título de Rabsaqué, ele enviou para Jerusalém com uma mensagem colocando medo em Judá. E ele dizia o seguinte: se os judeus se entregassem, não causassem problemas para ele, eles não seriam destruídos. Isso você pode ler em Isaías 36, versos 2 a 20. E ele provocou Ezequias diante do povo, dizendo o seguinte: não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor. Ele atentou contra Deus. Quando diz, certamente o Senhor nos livrará, essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Foi arrogante, Ezequias ficou inicialmente abalado com essa provocação do rei da Assíria. Mas Deus, através do profeta Isaías, aí está a importância do ministério profético, que é um ministério de repreensão, mas também um ministério de consolo, de motivação. Isaías foi diante do rei e disse o seguinte: assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Assíria falaram contra mim. Porém nele um espírito para que, quando ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra e ali farei com que ele seja morto à espada. Deus fez uma profecia, isso está em Isaías 37, 5 a 7, depois você pode conferir na sua Bíblia. Ele deu uma profecia e já definiu a situação. Deus disse, olha, ele não vai invadir, não tenha medo desse sujeito, dizendo para o rei Ezequias, que era o rei de Judá, o povo de Deus. Ele não vai invadir, ele não vai conseguir,
E eu vou dizer mais, ele vai voltar para casa e ele vai morrer. Profecia dura, não é verdade? Pois então, o que aconteceu foi que o rei Senaqueribe tentou e ele fez um cerco a Jerusalém. E o texto bíblico de Isaías 37, verso 36, diz o seguinte, que o anjo do Senhor saiu e matou naquela noite 185 mil homens no acampamento assírio. Uma mortandade terrível, né? E quando o povo se levantou de manhã e foi olhar para ver o cerco que os assírios tinham montado para derrubar Jerusalém, só havia cadáveres, não havia gente. E o rei, sabendo disso, ele recebeu a notícia e ele fugiu. Ele voltou para Nínive, que era a capital da Assíria naquela época. E o texto bíblico de Isaías 37, verso 38, diz que ele foi morto à espada, quando estava lá numa adoração, dessa adoração pagã que ele estava. E ali foi o fim da opressão assíria sobre Judá. Vejam que Ezequias só tomou a iniciativa, mas quem fez tudo foi Deus. Isso pode ocorrer na minha vida e na sua vida. Nós servimos a um Deus todo-poderoso, que fala e as coisas acontecem no tempo dele, é verdade, né? E aí vem um segundo bloco da nossa lição. O primeiro bloco foi a beleza da fé, da confiança, da entrega do rei Ezequias a Deus e Deus fazendo esse milagre de, sem ele precisar atirar uma flecha, atirar uma pedrada em alguém, aconteceu esta transformação e Judá ficou liberto da Síria para sempre. Mas há um segundo bloco. O segundo bloco tem a ver com Ezequias, seus acertos e seus erros. Ezequias confiou em Deus no caso de Senaqueribe e ele foi exitoso. Ezequias também aceitou o sinal de Deus. Esse é outro ponto positivo de Ezequias. Diferente de Acás, quando ficou doente e foi curado, Ezequias reconheceu o sinal de Deus, né? Houve a sombra do relógio de Acás, que retrocedeu 10 graus num milagre divino, inexplicável do ponto de vista humano. E através dele, Deus mostrou que ouviria a oração de Ezequias e o curaria, porque ele ficou doente, chorou e Deus o curou, né? Agora, aí vem o problema, porque quando Ezequias foi curado, isso impressionou os babilônios. Eles gostavam de astronomia, e esse negócio do relógio lá, retroceder 10 graus, relógio de sol, retroceder 10 graus, isso impressionou os estudiosos, os astrônomos, o pessoal da NASA lá de Babilônia. E eles resolveram visitar Ezequias. Uma comitiva veio visitar Ezequias, muito espertamente, fazer boas relações políticas naquela época. E ao visitar Ezequias, ao invés de Ezequias exaltar a Deus, ele teve um ponto fraco. Um homem bom foi Ezequias, um homem de Deus, um bom governante de Judá. No entanto, quando os sujeitos vieram, ele foi picado pela mosca do poder, né? E o poder, às vezes, sobe para a nossa cabeça, nós achamos que nós somos os caras, né? E o que aconteceu foi que ele mostrou toda a sua casa, né, para os babilônios, mostrou o ouro, a prata, mostrou tudo que ele tinha conquistado, né? Mostrou a estabilidade do seu país, que agora não estava mais devendo nada para a Síria. É um período de prosperidade econômica, social e até religiosa, né? E o que isso despertou? Despertou a cobiça dos babilônios. Tanto é que Deus faz uma pergunta para Ezequias, né? Diz assim, que viram em tua casa, Ezequias, né? O que viram? Essa pergunta é dirigida a você e a mim também. O que eles viram na nossa casa? Né? O que eles viram na nossa vida? É um testemunho, um louvor a Deus por tudo que nós temos? Ou é apenas uma exaltação, um orgulho que nós queremos mostrar às pessoas? Queremos nos comparar com as pessoas, adorando essa trindade materialista de móveis, imóveis e automóveis, né? Que é a trindade do século presente, né? E o que aconteceu? Essa cobiça foi despertada nos babilônios, eles pensaram, sim, ali tem. E eles então voltaram mais tarde, nós conhecemos a história, e invadiram Jerusalém. Ezequias, ele exaltou-se e foi levado em um momento pelo orgulho. Aí está a importância de mantermos uma comunhão e uma vida
coerente com Deus sempre, sempre se humilhando debaixo da mão de Deus para que sigamos firmes na nossa trajetória, né? E para terminar, eu queria deixar com você uma pergunta e, ao mesmo tempo, algo para você conversar com os seus alunos, né? O Rabsaqué, que era aquele alto oficial do Império Assírio, né, do rei da Assíria, narrado lá em Isaías 36, 2 a 20, 2 Reis 18, verso 17 a 35. Nesse caso aqui, que provocou o povo de Deus, é um símbolo do próprio Satanás, que é o acusador dos irmãos. A Bíblia diz que ele nos acusa. Apocalipse 12 diz que ele é o acusador. E ele nos acusa por causa dos nossos pecados. Ele diz, olha, você pecou, você diz que é filho de Deus, você diz que foi salvo por Jesus, que você é justificado pela fé. Você conversa, você continua pecador, você é um fracassado, não é? O diabo vai colocando isso na cabeça das pessoas, né? Então esse Rabsaqué também foi lá e disse, olha, esse Deus não vai salvar vocês, coisa nenhuma. Nós vamos invadir, vamos destruir tudo, e depois nós conhecemos a história, né? Então, o Rabsaqué aqui, que era esse alto oficial, ele é um símbolo, junto com o rei dele, do próprio Satanás. E aí ele nos acusa, o diabo nos acusa. Como podemos responder a esta acusação? Se você ler Zacarias 3, de 1 a 5, ali está a resposta, e depois comparada com Romanos 8, verso 1. Nós temos, na verdade, um sumo sacerdote, não é? E o texto de João, de 1 João, também é muito interessante ser colocado aqui nessa história, né? Ele diz assim, se confessarmos os nossos pecados, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O diabo nos acusa, mas o nosso advogado continua lá. O nosso advogado continua intercedendo e aplicando os méritos do seu sacrifício na nossa vida. E então o texto diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, não apenas para nos perdoar, mas para nos purificar de toda injustiça. Creia nisto e seja salvo. Divulgue isto para a sua unidade e estimule os irmãos a divulgarem isto onde estiverem testemunhando do amor, da grandeza, do perdão e da salvação do nosso grande e poderoso Deus. Que Deus abençoe. Semana que vem estamos de volta. Um abraço e até lá.